Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento ao vivo de estudo e oração. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos, para orarmos, para nos fortalecermos, para renovar as nossas energias, para transmutarmos a negatividade existente em nós em algo positivo, sublime, iluminado. E juntos nós podemos, ao estudarmos, aprendermos mais sobre os ensinamentos de Jesus e buscarmos compreender essas leis divinas que regem o nosso mundo. Estamos, neste momento, alinhando as nossas energias com todos aqueles neste mundo terra que agora oram, que neste momento estão conectados com o Pai, formando assim uma grande corrente de amor, de luz, de paz, de esperança e de fé. Rogamos ao nosso querido Jesus que neste momento ele possa iluminar a todos nós que estamos aqui, iluminar os nossos lares, iluminar os nossos familiares, os nossos recintos de trabalho, que Jesus possa, nesse instante, cuidar com a nossa energia amorosa de todos aqueles que estão vivenciando momentos difíceis, momentos de doenças físicas, espirituais, momentos de provas e expiações complicados. Que sejamos todos amparados por Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, este que nos acompanha desde quando fomos criados. Rogando neste instante também que possamos, ao abrir a nossa mente, o nosso coração, efetuarmos mudanças importantes no nosso modo de pensar, na nossa forma de enxergar o mundo, a humanidade, as pessoas, e assim colaborarmos efetivamente com a divulgação do Evangelho do Senhor. Boa noite a todos vocês, e que, mesmo quem não está aqui no chat ao vivo, mas que nos acompanha, sejam bem-vindos. Você que vai assistir em outro momento, porque está no trabalho, porque não pôde estar aqui agora. E vocês, amigos queridos, que já colocaram mensagens carinhosas no chat. Fátima Rossi, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, David, seja bem-vindo. Solange, boa noite. Nídia, boa noite. Sejam bem-vindas. Narcisa, seja bem-vindo. Um bom final de semana para você, para todos nós também, Cisa. Didi, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui iniciando agora, né, a leitura da lição de hoje. A lição de hoje, ela encontra-se neste livro de nome Rumo Certo. Rumo Certo é uma obra com autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O capítulo 38 tem o seguinte título: Verdade e Amor. A lição desse livro aqui ela é um pouquinho grande, mas eu vou ler bem pausadamente, porque ela traz uma reflexão fantástica para a gente, tá bom? Então, fiquem à vontade, relaxados, numa posição confortável, para que a gente possa estudar essa lição 38. Verdade e amor. Efetivamente, todos nos dirigimos para a verdade suprema, que é luz viva, mas até lá, de quantas lições carecemos para nos desvencilharmos da sombra? E a fim de aprendermos o caminho certo para as realidades eternas, só o amor pode tutelar-nos com segurança. Todos somos na Terra, os espíritos encarnados e os desencarnados que ainda nos vinculamos a ela, uma família só na Terra, a caminho da imortalidade. Entretanto, na longa excursão evolutiva,
Quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Alguém acreditou que o afeto exigia violência para confirmar-se e caiu na criminalidade, mutilando-se ao pretender mutilar. Outro se admitiu suficientemente forte para oprimir os destinos alheios e estirou-se nos excessos de poder, destrambelhando o cérebro, gastando tempo vasto em moléstia e restauração. Aquele assumiu um débito enorme, escravizando-se às situações complexas das quais despenderá laborioso esforço para sair. Outro ainda se iludiu com relação a repouso e alegria, sem bases na responsabilidade, e perdeu temporariamente a faculdade de discernir, transviando-se em labirintos de cegueira espiritual. Realmente, devem todos esses nossos irmãos ser reajustados e curados, a fim de prosseguir em jornada acima. Entretanto, para isso, não bastaria sacudi-los com afirmativas condenatórias acerca das ruínas e lutas em que se encontram. Urge administrar-lhes cuidado, assistência, remédio, compreensão. Assemelhamo-nos de modo geral no planeta terrestre até agora a alunos no educandário ou a doentes no sanatório. Sem que nos entendamos e nos auxiliemos mutuamente, ser-nos-á talvez impossível adquirir reajuste e esclarecimento. Finalizando, com toda certeza, brilharão mundos na imensidão cósmica, nos quais as criaturas já se transformaram em luz, confundindo-se com o esplendor dos sóis, em que se conjugam as realidades excelsas da vida. Mas na Terra, por enquanto, e provavelmente por muitos séculos ainda, embora nossa obrigação de render culto incessante à verdade, fora do amor, o nosso problema de equilíbrio e de reequilíbrio não terá solução. Belíssima lição, não é verdade? Belíssima essa lição. A primeira frase de Emmanuel, o primeiro parágrafo aqui, Emmanuel faz uma pergunta que toca o nosso coração. De quantas lições careceremos para nos desvencilharmos da sombra? E onde está essa sombra? Nos nossos corações. Quando a minha sombra se junta com a sua sombra, com a sombra do outro, nós formamos um ambiente de sombras pesado. Se eu trabalho a minha sombra para transformá-la em luz, eu já serei uma centelha divina no meio da escuridão de um mundo de provas e expiações. Nós habitamos um mundo de provas e expiações, onde existe a consciência da importância do amor, mas onde ainda não damos conta de amar verdadeiramente, nem a nós, nem ao próximo e nem a Deus. Estamos neste aprendizado que não é fácil, mas precisamos verdadeiramente sairmos do contato com a teoria para colocarmos na prática todo e qualquer ensinamento que Jesus nos entregou através da sua prática de amor ao próximo, de caridade e de exemplo, através do entendimento das palavras daqueles que trouxeram através dos evangelhos a sua história, os seus ensinamentos.
através do conhecimento de tudo quanto se refere à maior lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Além disso, neste mundo de provas e expiações, estamos aqui todos nesta escola, lutando, aprendendo, alguns passando por provas mais complicadas, outros por provas mais leves, alguns com expiações difíceis, outros sendo sustentáculo neste momento. Independente de ser aquele que sofre diretamente ou aquele que cuida diretamente do sofredor, temos experimentado dores profundas na nossa alma, mas que de nada servem se não for para nos aproximar do Pai, que nunca nos castiga, mas que sempre nos ensina. Se o momento é de dor, se o momento é de doença física ou espiritual, se o momento é de dificuldade financeira, se o momento é de uma dificuldade, um problema familiar, não esmoreçamos. Lembremos que estamos aqui na Terra como uma grande família terrestre, repleta de irmãos encarnados e desencarnados, que nos auxiliam nessa jornada, onde temos que estar ao lado daqueles desafetos que muito fizemos mal, porque aqueles que chegam nos cobrando, muitas vezes são vítimas de outras vidas e nossas vítimas. Quando Emmanuel fala, né? Quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Eu acredito que seja sempre a segunda opção. Ninguém há neste mundo encarnado, na Terra, que não precise de um apoio. Alguns espíritos encarnados ou desencarnados são mais fortes emocionalmente, estão mais sábios espiritualmente, têm uma força espiritual muito grande. Ainda assim precisam de apoio. Quando a gente se lembra de Divaldo, de Chico, de Irmã Dulce, o que eles precisavam? De oração. Inúmeras vezes, esses espíritos amigos, missionários, pediam que nós orássemos para que eles não desistissem da missão difícil de estarem ali divulgando a doutrina e procurando praticar a caridade mais ampla possível em todos os momentos da sua vida. Todos nós precisamos de apoio, qualquer que seja ele. Nesse momento em que estamos aqui reunidos e somos uma quantidade de pessoas que estamos na mesma vibração, só de vocês estarem aqui, vocês estão me apoiando imensamente. E eu sei que quando, ao acaso que não existe, eu abro nessa lição aqui, eu penso, qual livro esse? Abro, depois de uma prece vem, não mudo. Porque é isso que nós precisamos escutar e refletir. Eu sei que eu também estou sendo apoio de vocês. Olha que troca maravilhosa. Vocês me apoiam, eu apoio vocês, a gente se apoia junto. Então, todos nós precisamos de apoio, seja quem for. Mesmo o espírito mais iluminado, de repente o apoio que nós podemos dar é enviar as nossas vibrações positivas, enviar ali a nossa energia para que eles transmutem isso em curas de pessoas que estão bem necessitadas. E depois, Emmanuel cita alguns exemplos de situações de pessoas que estão precisando de apoio. Primeiro, ele cita o exemplo da pessoa que acredita que quem ama mata, quem ama violenta. E a pessoa com essa crença
errada, essa crença tão absurda. Acredita que se o outro não me ama, eu posso matá-lo, se o outro me trai, eu posso matar, né? Ou exige uma violência, uma obediência àquele que ama. Ele não entende de amor e o afeto está distorcido. Essa pessoa precisa de ajuda, né? Porque precisa de sair deste padrão que não tem nada a ver com o verdadeiro amor. Depois Emmanuel fala daquele que se achava muito forte e escolheu o excesso do poder, estragando o cérebro com tantos pensamentos, com tantas decisões equivocadas, e depois sustentando moléstias devido a essas ações. O excesso de poder que cria leis, o excesso de poder que manda invadir um outro país, o excesso de poder que escraviza outros povos, o excesso de poder que não ajuda aqueles países, cidades mais pobres. Antigamente, muitos poderosos mandavam colocar fogo em várias aldeias. Crianças, homens, mulheres eram todos mortos na tocaia, porque pessoas se achavam no direito de fazer isso. Hoje a gente vê, na época moderna, alguém que coloca uma bomba numa cidade. E a gente se lembra daquela cena horrorosa daquela menina correndo, toda queimada, né? Uma cena que ficou na nossa memória. Aí é o excesso de poder. Esses irmãos precisam de ajuda. São nossos irmãos, fazem parte da família terráquea, né? Depois o outro exemplo é alguém que assume um débito porque se escraviza a situações complexas, difíceis de sair, como o vício das drogas, como vícios, todos eles, as compulsões, né? Como, por exemplo, as situações em que você, ao invés de ajudar o filho que você tem a crescer, você o mima e coloca em situações complicadas, de fragilidade extrema, e depois você mesmo vai sofrer porque vai tentar cuidar desse filho frágil. Então, nós teremos muitos esforços internos para lidar com essas situações que nós escravizamos a nós, aos outros, com crenças que não eram verdades, dentro da verdade maior do Pai. E ainda dá um outro exemplo de pessoas que não entendem o que é repouso, o que é alegria, o que é o trabalho, e muitas vezes fica focado em qualquer tempo ficar estacionado, parado, às vezes alimentando uma preguiça, sem olhar para o lado, sem empatia, sem fazer nada que possa ser de bom para alguém. E aí fica sem discernimento. E muitas vezes cultua a preguiça, cultua a fuga de responsabilidades como se fosse a verdadeira felicidade. Então, uma cegueira espiritual, onde a pessoa não enxerga o outro que precisa do nosso apoio. Então, todos esses irmãos, ou nós, quando estamos nessas situações, necessitamos de quê? De reajustes, de cuidados, para que possamos continuar a nossa jornada sem regredirmos nesta caminhada, sem permanecermos caídos, mas seguindo sempre em frente. Então, Emmanuel fala que é importante o cuidado, a assistência, o remédio, a compreensão e uma ação eficaz. Então, se alguém engasga com caroço de azeitona, eu tenho que fazer aquele processo da pessoa expelir a azeitona. Eu preciso de saber, de estar ciente para ajudar, né? Se uma criança rala o joelho, eu tenho que saber que primeiro eu preciso de lavar, por mais que doa, para evitar uma infecção maior, né? Então, é o cuidado,
é a compreensão da situação, é a assistência, é o remédio necessário. E muitas vezes o remédio é amargo, semelhante a um boldo, mas eu tenho que ministrar esse remédio amargo. Às vezes dói, como uma injeção de uma vacina, mas é isso que vai tirar do meu caminho uma paralisia, uma febre amarela, uma varíola, né? Bom, então, Emmanuel fala que no nosso planeta terrestre, desde que foi criado, é semelhante a dois tipos de alunos: alunos de uma escola que estão aprendendo e alunos doentes, como se fosse um sanatório. Por quê? Porque todos nós já tivemos momentos de uma loucura, em que nós nos distanciamos com o nosso eu e rompemos com a realidade, fantasiamos, acreditamos em histórias, sabe? Criamos verdades que não existem, como se fôssemos doentes de um sanatório. Mas, na realidade, somos alunos dessa escola terrestre. Precisamos aprender. E depois que a gente aprende, o que adianta aprender e não praticarmos? Então, precisamos praticar. Um médico cirurgião que fez ali a sua especialização em cirurgia, se ele não faz nenhuma cirurgia, o que vai acontecer? Ele não vai ter prática. Logo, ele não vai conseguir ajudar de forma eficaz. Por isso que nós precisamos de buscar a forma mais tranquila de nós irmos em direção à prática da caridade, do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor por nós mesmos. E aí, Emmanuel termina dizendo que muitos mundos do nosso universo, inúmeras criaturas brilham como o sol, ou seja, já são espíritos muito iluminados, espíritos perfeitos, espíritos que são luzes que brilham neste universo criado pelo Pai. Só que nós ainda não. Aqui na Terra, nós ainda teremos muitos e muitos séculos de vida para chegarmos nessa condição. Mas temos a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de continuarmos a nossa escalada evolutiva. E temos que ter o desejo de seguirmos adiante, mais próximos do Pai. O desejo de aprendermos, o desejo de fazermos o melhor por nós, o desejo de fazermos o melhor pelo outro que nos cerca. E aí, Emmanuel fala: embora nossa obrigação seja render culto incessante à verdade, fora do amor, o nosso problema de equilíbrio e reequilíbrio não terá solução. A verdade existe? Existe. Eu não preciso de enganar. Se eu vejo que um filho meu pegou a borracha do coleguinha e pegou para si, eu não posso mentir ou achar, desculpar e transformar essa verdade em outra verdade. Mas eu posso o quê? Com amor, ensinar. Meu filho, essa borracha não te pertence. Vamos devolver para o seu colega, peça desculpas. Por que você pegou? Ah, achei que era bonita, tal, quis ficar para mim. Não, a gente não pode pegar o que é do outro. Ai, mãe, mas ele me deu. Então vamos lá conversar com ele e vamos ver com a mãe dele se o seu colega pode te dar essa borracha, né? Então, quantas vezes nós, com amor, levamos a verdade ao outro para que a dor do outro seja um pouquinho minimizada da forma como é recebida pelo outro. Então, se eu vou dar uma notícia de morte para alguém, e se essa pessoa está fragilizada, eu vou com amorosidade. Eu posso me deslocar da minha casa até a casa do outro e dar a notícia pessoalmente. Se isso não for possível, eu ligo para um familiar e falo: olha, fulano, eu vou ligar para fulana, mas acontece que o primo dela, assim, assim,
vai lá para a casa dela que eu vou dar essa notícia e veja se ela fica bem. Não é fugir da verdade, mas é fazer com amor. Essa semana, a gente teve muitas experiências aqui na família de várias pessoas indo a consultas médicas. Como estamos com inúmeros irmãos médicos tão insensíveis que acham que o paciente tem o direito de saber a verdade, mas falam isso sem a peneira do amor e muitas vezes despertam pânico. Outras vezes o paciente foge do tratamento porque fica com tanto medo daquilo que foi dito que desiste. É para falar, mas fale com amorosidade. Fale colocando esperança, despreocupando o outro, sabe? Nós não podemos entrar na vida do outro sem nos preocuparmos com o efeito que a nossa presença, a nossa energia está fazendo do outro. Nós somos responsáveis por todos aqueles que cruzam o nosso caminho, não pelo que eles estão fazendo, mas por aquilo que nós fazemos ao outro. Se o outro não fala bom dia, não é nossa responsabilidade, mas é nossa responsabilidade olharmos e falarmos bom dia. Se o outro quer responder, se o outro... Paciência, mas a nossa parte a gente faz. E Emmanuel coloca aqui que o equilíbrio é importante, que sem o amor é o tempero da verdade a ser vivenciada, né? Olha, meu filho, você ficou de recuperação. Então, vamos fazer um programa. Papai, mamãe vai te ajudar. E vamos juntos, você tem capacidade de vencer. Vamos ajudar. Ao invés de, nossa, mas eu não imaginava como que você foi burro, como que você faz isso, parará. Não, sabe? A verdade pode vir com amor, né? Ah, Bia, hoje você estava com uma blusa branca e preta. Nossa, mas você ficou horrorosa, com cara de velha. Precisa. Eu posso falar, Bia, você foi com aquela blusa branca e preta, né? Ah, eu acho que você fica bem melhor quando você coloca uma blusa azul. Fica muito melhor. Passa uma energia bacana, né? Evita aquela cor, coloca mais azul. Você está falando que você não gostou sem ofender a pessoa, né? Então, só para finalizar, hoje eu estava conversando com uma amiga, o quanto que eu, assim, estava olhando uma foto de algumas pérolas, e a hora que me veio essa lição, eu lembrei da foto que eu olhava e que eu comentava com essa amiga hoje. Quando a gente fala em pérolas, colar de pérolas, um anel de pérolas, a pérola é algo muito delicado. É um símbolo assim de romantismo, né? A pessoa que está com um vestido coloca uma pérolazinha, um brinquinho de pérola, uma delicadeza que passa, um romantismo, não é mesmo? Então a pérola tem esse poder assim de fazer isso. Vocês já deixaram cair um anel de pérola no chão e falaram: nossa, minha pérola partiu no meio, quebrou? Não. Mas um anel de cristal, um anel de esmeralda, de turmalina, a pedra pode, dependendo do tombo, quebrar. E tem uma dureza. Mas a pérola, com esse sentido de delicada, ela tem essa imagem da delicadeza, que desperta delicadeza em quem usa, em quem vê, mas ela tem uma força. A própria história dela, da verdadeira, de ser gerada a partir da areia que está ali dentro da ostra, né? Da impureza, e faz algo impressionante. De uma beleza maravilhosa, com brilho, e é forte, mas é delicado. Talvez seja isso que Emmanuel falou. Sejamos pérolas, com a delicadeza que não assusta aquele que se aproxima, mas com uma fortaleza interior, capaz de vencer
todos os obstáculos, dificuldades nessa nossa caminhada. Pensemos nisso. Sejamos verdadeiros, caminhemos com a verdade, mas com amorosidade, que está do lado, apoiando, sendo apoiados, porque assim nós conseguiremos enfrentar com saúde mental, com coragem, todas as adversidades e chegarmos mais adiante ao fim dessa vida, com a sensação de que aprendemos muito e fizemos muito. E isso é maravilhoso. Vamos fazer a nossa prece? Querido Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por este dia de vida, por este momento em que nós refletimos, unimos as nossas energias e somos cuidados pela espiritualidade amiga, que envia os seus trabalhadores a todos os lares para nos envolver com uma luz que ilumina todo o cantinho do nosso coração, da nossa alma, que nos fortalece, que nos dá a certeza de que nunca estamos sós. Obrigada ao anjo da guarda, amigo, que nos acompanha muito antes de nascermos nesta vida. Obrigada aos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Espíritos amigos que reencontramos nesta vida. Obrigada a todos aqueles que passam a ser nossos professores, que exigem de nós um estudo, um fortalecimento, uma sabedoria para lidarmos com esses desafetos que se aproximam para nos ensinar a aprender a amar incondicionalmente. Rogamos, Jesus querido, que o Senhor possa envolver a todos nós deste mundo terra, o Senhor, o governador deste mundo, envolvendo a todos aqueles que te amam e que conseguem praticar este amor, envolvendo aqueles que te amam, mas que ainda não conseguem praticar este amor, envolvendo aqueles que são cegos e que não conseguiram entender a sua mensagem, que são surdos e não conseguem ouvir as suas palavras no fundo das almas e se entregam a enganos. Jesus, querido, abençoe os nossos irmãos sedentos da água da verdade, mas sedentos também do amor em forma de um abraço, de uma fala mansa, o amor em forma de um cuidado, o amor em forma de presença. Que possam nesse momento os nossos lares serem muito abençoados, que todos aqueles irmãozinhos em desequilíbrios possam ser encaminhados para os hospitais do mundo maior, e que assim nós sigamos sempre com muita fé, muita esperança, de que estamos no caminho do aprendizado, no caminho da fé, do amor, do sublime amor que o Senhor nos ensinou, Jesus. Pai querido, obrigada. Mãe Santíssima, obrigada. Jesus, obrigada. A todos os presentes encarnados e desencarnados, o nosso obrigado. E assim finalizamos este estudo e oração, dizendo que assim seja. Meus amigos, que coisa boa estarmos aqui. Eu quero contar para vocês que nós estamos com o nosso estudo e oração segundas e quartas, 20 horas, sextas, 18 horas, e queremos que você compartilhe aqueles estudos que você gosta, que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ele ficar em negrito, e aí você receberá as notificações
do nosso estudo ao vivo e do nosso também estudo quando é gravado, né, que não é possível fazer ao vivo. Mas agradeço a todos os inscritos, a todos aqueles que compartilham, a todos aqueles que divulgam o nosso canal, com muita gratidão. Um excelente fim de semana, um sábado e um domingo maravilhosos, de muito descanso, de muita luz, de muita reenergização. Um forte abraço em todos vocês e até segunda às 20 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até segunda, amigos. Boa noite.